Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente reunidos com o nosso ensino remoto para os quartos anos da escola EMF Valdomiro Gomes, com aula de matemática e hoje a aula de número 16. Lembrando de registrar a atividade no caderno de matemática, colocando o cabeçalho completo com o nome da escola, o nome do nosso município, Sertãozinho, hoje 15 de abril de 2021, o quarto ano ao qual você pertence e o nome da sua professora de matemática, alunos do período da manhã, professora Luzia, e do período da tarde, professora Fátima. A atividade de hoje é da sequência 19 do EMAI, só que nós faremos duas, são as atividades 19.2 e 19.3. Olha só, atenção, vamos continuar usando o EMAI, volume 2 do terceiro ano. Então, nós vamos fazer as próximas atividades baseadas neste EMAI. Então, toda aula de matemática precisa estar com ele em mãos. Mas antes de começar a explicação das novas atividades, nós vamos para a correção da sequência 19 com mais atividade 19.1, que foi a que foi enviada para vocês e explicada na segunda-feira. A 19.1 ela pede para vocês observarem um quadro com algumas figuras e ela pede o seguinte, que vocês recortem as figuras que compõem as tirinhas abaixo, que estão reproduzidas no anexo 1. E que vocês observem em que algumas se parecem e separem-nas em dois grupos. Pessoal, olha só, eu expliquei para vocês e no vídeo da segunda-feira eu mostrei para vocês até onde estava aquele anexo 1, né? Lá no fundo do EMAI de vocês, no finalzinho do EMAI, um pouquinho antes de entrar nas atividades do ler e escrever. Vocês podiam separar, não precisavam colar as figuras, mas vocês tinham que tentar separá-las em dois grupos, onde essas figuras tivessem algo de semelhante. Então, eu coloquei aqui para vocês um primeiro exemplo de resposta. Por exemplo, imagine que eu estou com as minhas figuras e eu vou separá-las em dois grupos. Eu separei em figuras abertas, o primeiro grupo, e figuras fechadas. No meu primeiro grupo, as figuras abertas, eu só coloquei a figura 5, a 6 e a 7. E no segundo grupo, as figuras que são fechadas, eu separei em figuras 1, 2, 3, 4, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, olha só, eu estou dando um exemplo para vocês. Eu separei em grupos de figuras abertas e grupos de figuras fechadas. No primeiro grupo, eu coloquei apenas as figuras 5, 6 e 7, que são as abertas. E no segundo grupo, as fechadas, eu coloquei as figuras 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Mas existe uma perguntinha aí. Haveria outra forma de separá-las? Sim, lógico que sim. Eu poderia ter colocado num grupo figuras com lados retos e outras com lados arredondados, tá? Poderia ter colocado também, ter separado elas em figuras com lados cruzados e com lados sem se cruzar. Aí, vocês tinham que separar da maneira mais conveniente para vocês, tá bom? Eu estou dando alguns exemplos de respostas. Em seguida, a atividade 2, que está na parte de trás, no verso da folha, ela falava assim: complete o quadro com o número das figuras conforme o que for pedido. Então, agora, olha só que as perguntas já são mais específicas. Eu quero que vocês coloquem ali na primeira linha desse quadro somente o número das figuras abertas. Então, das abertas que nós tínhamos visto apenas as 5, as 6 e as 7 entram aí. Figuras fechadas, quais são? A 1, a 2, a 3, a 4, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, 13, 14, a 15 e a 16, ou seja, a maioria. Figuras com cruzamentos, ou seja, que tinha cruzamento nos lados, a 10, a 11 e a 12. Figuras sem cruzamentos,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A13, A14, A15 e A16. Figuras que apresentavam partes com curvas. A1, A3, A4, A6, A7, A11, A12, A13, A14 e A16. E figuras retas que não tem nada curvo, nada arredondado. A2, A5, A8, A9, A10 e A15. Agora, figuras com curvas e retas, que tinha as duas coisas, A1, A3 e A16. Vocês percebem que nessa tabela as perguntas são específicas. Uma hora pergunta só das abertas, outra só das figuras fechadas, outra aquelas que têm cruzamentos nos lados, outra figuras sem cruzamento nenhum, figuras que apresentam partes curvas ou figuras que não apresentam nada, que são inteirinhas retas. E a última pergunta, figuras com curvas e com retas. Corrijam aí. Assim que vocês terminarem o quadro da atividade 2, vem a atividade 3. Você sabe dizer quais das figuras desenhadas são polígonos? Lembram que na explicação eu falei para vocês sobre polígonos? O que significam polígonos? Polígonos são figuras planas, formadas por segmentos de reta, que nós falamos que os lados são todinhos retos. Elas são figuras fechadas e esses lados não se cruzam. A palavra polígono, ela vem da junção de duas outras palavras. Poli, que significa muitos, e gonos, que significa ângulos, que nesse momento serão vistos para vocês, por vocês, como os lados, tá? Então, polígonos, figuras que têm muitos lados. E que jeito que tem que ser esses lados? Retos. Para ser polígono, a figura não pode ter nada arredondado. Ela não pode ser aberta e também os lados não podem se cruzar. Então, quais são polígonos de todas aquelas do quadro? A2, A8, A9 e A15. Aí eu ponho uma perguntinha ainda. Por que elas são polígonos? Porque elas são figuras planas, quer dizer, desenhadas numa parte plana, com todos os lados retos, são fechadas e os lados não se cruzam. Coloquem essa resposta completinha como eu passei aqui para vocês, que isso vai ser muito importante para as futuras atividades sobre polígonos, ok? Agora sim, a sequência 19, atividade 19.2, eu coloquei ela em partes para vocês. A professora Adriana mostrou a seus alunos 3 tipos de polígonos. Um triângulo, olha lá, chama-se triângulo porque ele tem 3 lados, que está pintado de vermelho. Um trapézio, que é uma figura que tem 4 lados, que está pintado de amarelo. E um hexágono, que está pintado de azul. Chama-se hexágono porque ele tem 6 lados. Ela deu a cada grupo uma folha com uma malha triangular. A malha é essa daí onde as figuras foram desenhadas. Olha lá, chama-se malha triangular porque ela é todinha formada de triângulos. E pediu que, usando essas figuras poligonais, que são aquelas que eu mostrei acima, montassem um mosaico colorido. Veja o mosaico feito pelo grupo de Paulo. Olha só, pessoal, se vocês olharem aí, olha, aparecem os triângulos em vermelho, aparecem os trapézios, que é um polígono de 4 lados, que estão em amarelo, e aparece também os hexágonos, que são essas partes em azul clarinho aí no meio, que são os polígonos de 6 lados. Olha como que a criança, que o Paulo fez esse mosaico dele. O mosaico é um modelo de desenho formado por polígonos, ok? Então, ele usou aqui trapézios, ele usou triângulos e ele usou hexágonos. Continuando, eu copiei novamente a imagem e coloquei aqui. Eu quero que vocês me respondam. Quantos triângulos da malha eles usaram para compor os trapézios amarelos? Olha lá,
cada trapézio amarelo é composto por quantos triângulos? Lembra que o trapézio é esse em amarelo. Então, cada trapézio é formado por quantos triângulos? Letra B. Quantos triângulos da malha eles usaram para compor os hexágonos azuis? Então, vamos lá. Cada hexágono é composto por quantos triângulos? Olha lá. Quantos eu precisei para formar cada hexágono? Depois, na letrinha C, pede para vocês usarem a malha triangular do anexo 2 do EMAI de vocês e que vocês componham um mosaico bem bonito com essas figuras. Olha aí, pessoal. Essa é a malha triangular onde vocês vão reproduzir um mosaico de vocês. Eu quero que vocês criem um mosaico, assim como o mosaico acima, que acabou de mostrar para vocês, nessa malha quadriculada nessa malha triangular de vocês, tá bom? Vocês têm um exemplo já no EMAI? Ai, professora, eu posso copiar aquela? Pode também, tá bom? Bom trabalho para vocês e me enviem, estou esperando as atividades, hein? Aí sim, atividade 19.3. Olha lá, é mais uma atividade que envolve polígonos, também feita, montada com mosaicos. Regina trouxe 3 mosaicos feitos em malha quadriculada. Olha aí, agora a malha não é mais triangular, ela é todinha quadriculada. Identifique as figuras poligonais que compõem cada um deles. Vocês vão olhar aí. Que figuras aparecem aí nessas malhas? Aparece o quê? Quadrados? Aparece triângulos? Aparece hexágonos? Vocês vão colocar aí que figuras poligonais que aparecem nesses mosaicos. Olha aqui, eu trouxe para vocês mais um outro exemplo. Eu separei do EMAI de vocês. Se vocês olharem bem, ó, olha em roxo. Esses em roxo formam triângulos. Os que estão em verde escuro também formam triângulos. Agora, olha os que estão em amarelo. Eles formam quadrados. Esses também que estão em rosa, ó, eles formam losangos. Todas essas figuras que aparecem aqui, triângulos, quadrados e losangos, são figuras poligonais, tá? Porque eles são formados, eles têm todos os lados retos, esses lados não se cruzam, né? E são figuras fechadas. Então, eu quero que vocês coloquem aí quais figuras poligonais vocês encontram nesses mosaicos. Podem escrever na folhinha do lado. Em seguida, pede para vocês escolherem um deles, um desses 3 aí que tem de exemplo no EMAI de vocês e reproduza, ou seja, copie igual na malha quadriculada do anexo 3. Vocês têm essa malha quadriculada aí no EMAI de vocês também. Vou estar mostrando no próximo slide. Pessoal, olha só. Essa é a malha quadriculada, está escrito anexo 3, que está lá no EMAI de vocês. É aqui, nesta malha, que vocês vão escolher um daqueles 3 mosaicos da atividade 19.3 e vão reproduzir um deles aqui. Bem bonitinho, tá? Bem colorido. Basta vocês olharem ali no EMAI e reproduzirem. Tá fácil isso para vocês, porque vocês têm o EMAI, é só olhar, ok? Para entregar as atividades, o que vocês devem fazer? Toda vez que vocês terminarem de executar as atividades, cada aluno deve fotografá-la com o seu celular e postar no aplicativo, no número particular do professor, pelo WhatsApp, lá no número da professora Fátima, no caso dos alunos dos quartos anos C e D e dos quartos anos A e B, no número da professora Luzia, no número particular das professoras de matemática, para que possamos arquivar as tarefas prontas e comprovar a participação de vocês nas aulas, e também para dar as devolutivas para vocês, né? É onde vocês vão tirar as dúvidas. Qualquer dúvida, os alunos do período da manhã vão entrar em contato com a professora Luzia e os alunos do período da tarde
vão entrar em contato comigo, professora Fátima. Não esqueçam de colocar seu nome no alto da página da atividade antes de fotografar. Então, no caderno de vocês, sempre coloquem o nome de vocês com uma letra bem grande para que a gente possa ver, porque eu vou depois arquivar todas as atividades que vocês me entregaram. Até a próxima aula, cuidem-se bem e fiquem seguros. Beijos!